E aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje, galera, a gente vai falar sobre mais um assunto bacana aí para aqueles técnicos que gostam, né, da eletrônica, do reparo de placa. Então a gente vai estar dando algumas dicas hoje aí surreal aqui para vocês em relação a peças, né, de reposição, que são as famosas sucatas, beleza, galera? A gente vai falar um pouco sobre sucata, onde você pode estar adquirindo, como foi que eu ao longo, né, da minha jornada aí, consegui adquirir bastante sucata, como adquirir sucata, né, que tenha procedência para você não estar comprando aparelhos, né, que já foi roubado e coisa do gênero. Então, eu vou estar dando algumas dicas aí bacanas hoje para vocês aqui. Eu já peço que você deixe o like aqui, pessoal, muito importante para a gente, não custa nada para você. Se inscreva no canal se não é inscrito. Se for inscrito, só olha aqui se você continua inscrito no canal, porque o YouTube às vezes dá um bug e ele acaba desinscrevendo você e você nem percebe que está desinscrito, né, do canal e acaba não recebendo as notificações quando a gente posta vídeo por aqui, ok? Temos nossos treinamentos, os links estão aqui na descrição do vídeo. Siga a gente lá no Instagram também, nosso Instagram é o @gscel_assistec. E se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, onde a gente passa um conteúdo bem bacana, diferenciado, né, a nível de um treinamento pago, seja membro desse canal, clique aqui no botãozinho Seja Membro, é R$5 apenas, né, mensal. Você vai ter acesso aí a um vídeo por semana, né, um vídeo exclusivo aí, e vai entrar para o clube de membros GSCel Assistec, beleza, pessoal? Lembrando que esse programa de assinatura do YouTube, pessoal, a gente não tem grupo de WhatsApp para ele, certo? Algumas pessoas me perguntaram sobre grupo do WhatsApp, então não é grupo de WhatsApp, é apenas vídeos exclusivos que a gente posta e só os membros eles têm acesso a esses vídeos, ok? Então vamos lá. Galera, eu tô aqui, ó, com as minhas sucatinhas, né? Vou estar falando aqui para vocês dessas sucatas. Eu não coloquei todas aqui, né? Mas eu coloquei aqui, tá meio sujo aqui, não olha bagunça não. Mas eu tenho mais sucata, né? Tenho mais umas 3 caixinhas ali de sucata. Trouxe alguns aqui só para mostrar para vocês e contar um pouco da história aí para você conseguir estar adquirindo sucata, certo? Eu vou me sentar aqui, que é para eu poder, você tá me vendo aí, eu tá falando, né, sobre a sucata. Vamos lá, pessoal. A sucata, ela é muito mais importante do que muitas ferramentas que a gente acaba comprando, né? A gente foca muito em conhecimento, a gente foca muito em adquirir ferramentas, só que às vezes a gente esquece que se a gente não tiver peças para repor, né, peças de reposição, praticamente vai ficar sem conseguir fazer o reparo, né? Então, assim como ferramentas, assim como conhecimento, a sucata ela é fundamental em uma assistência técnica, certo, pessoal? Vamos lá. Quando você cria sua assistência, né, você começa a trabalhar com reparo de placa, com certeza você vai ter praticamente nenhuma sucata, ou se você tiver, vai ser poucas, né? Você não vai ter uma quantidade de sucata, vários tipos de modelos de aparelho, você não vai ter, isso é normal que aconteça, ok? Então, assim, não fique pensando, eita, poxa, eu não tenho sucata, eu não vou trabalhar com reparo de placa porque primeiro eu vou comprar um monte de sucata para começar. Não, pessoal, você pode encontrar um defeito, por exemplo, e ir em busca dessa placa, né, para remover determinado componente, pesquisando em grupos, né, de WhatsApp, que tenha uma comunidade de técnicos próximo aí da sua região, né? Você pode pesquisar por aparelhos, né, sucata na internet, OLX, Mercado Livre, grupos de Facebook, enfim. Mas vamos lá, vou dizer para vocês aqui como é que funciona isso aqui. Quando eu comecei a reparar placa, né, eu tinha pouquíssimas sucatas na minha assistência, né? Eu trabalhei aí em torno de 1 a 2 anos, eu acredito, né? Quando eu comecei, trabalhava em casa, como eu morava em uma avenida, então eu utilizava um quartinho que tinha lá, né? E praticamente eu trabalhava no quartinho, coloquei lá um banner, né? E trabalhava lá. Beleza, passei uns 2 anos por ali, trabalhando com reparo de tela e coisa do gênero. Quando eu abri uma loja, então eu comecei a fazer reparo de placa
reparos os mais básicos possíveis, né? Não tinha conhecimento aí para fazer um reparo mais avançado e até porque na época também conhecimento, ferramenta era escassa, né? Você não tinha acesso. Enfim, só que eu não sei se você também é assim. Se você é assim, deixa aqui nos comentários. Se você não é, também diga assim, ó, não sou assim não. Eu sou do tipo de técnico, pessoal, que é o seguinte. Se eu tiver com essa placa aqui, vou botar essa daqui, porque vamos supor, eu tô com uma placa aqui. Se, por exemplo, essa placa aqui já é uma sucatinha, vamos supor, quebrei ela aqui embaixo. Se essa parte aqui quebrada, né, tiver na bancada, no chão, ou tiver passando por algum local e ver um pedaço de placa desse jeito, eu botava lá no bolso e trazia para casa, né? Claro, no chão, na rua, né? Claro que eu tirava de outro local que tivesse dono. Mas então, tudo que sobrava na bancada era para dentro de uma caixa para guardar. Até as telas que não funcionavam mais, eu deixava, por quê? Porque às vezes eu precisava de um flex, por exemplo, né? Do conectorzinho ali do flex, às vezes se estragava, oxidava de outro aparelho, e aí eu utilizava daquela tela que não estava funcionando, porém, né, o conector UFP-C, né, do flex estava bom, eu removia e coisa do gênero. Outra coisa também que eu guardava essas telas era justamente para tirar os circuitos integrados que ficam na tela. Muitas vezes, né, principalmente antigamente eu fazia muito isso. A placa, por exemplo, parava o touch e aí a gente tem um controladorzinho, né, que gerencia a parte de imagem, né, alguns de touch, enfim. Então o que é que eu fazia? Eu pegava e trocava aqueles circuitos integrados. Então eu guardava muito, né, telas e coisas do tipo. E tudo que eu consertava de alguém e ficava o resto, né, que ficava na bancada, eu saía guardando. Então, se tivesse lá uma imã quebrada no meio, eu guardava, né? Fio de jump, tudo. Então eu guardava na minha assistência lá que eu tinha, né? Inclusive eu passei 5 anos nessa assistência. Eu botava, né, num quartinho assim, um monte de caixa lá com um monte de tralha que tinha. Inclusive depois que eu vim para esse laboratório, né, que é aqui em casa, eu desfiz muito disso. Só que minha sucata aqui eu não desfiz não, né, pessoal? Negócio de tela, coisa velha lá que tinha, eu desfiz de tudo, dei para alguns amigos aí que tá começando, enfim. Por quê? Porque aqui, como é minha casa, né, não vou estar deixando aqui um monte de tralha para criar escorpião, barata e coisa do gênero. Então eu deixo o mínimo possível que eu possa deixar. É claro que a gente tem que ter tralha, né? A gente trabalha com assistência técnica, tem que ter essas tralhas aí, que é o que ajuda a gente a ganhar o nosso dinheiro, né? A trazer o pão para casa. Então, galera, o que eu digo para vocês? Eu guardava tudo, né? Só que eu era aquele cara que sempre estava ligado numa oportunidade para ter sucata na minha assistência, né? Por exemplo, chegava às vezes um cliente para consertar uma placa ou para consertar uma tela. E aí ele tinha um outro aparelho na casa dele, né? Diz, ó, eu tenho outro aparelho aqui, tu não quer ficar para tu não, abater em alguma coisa lá. Eu abati uma coisa bem insignificante, né? E ficava com aquele outro aparelho que também não funcionava para nada, não dava para nada, mas pelo menos ficava lá guardado para quando eu precisar, né, de uma peça daquele determinada placa, eu ir lá e tirar. Então eu fiz isso por muito tempo, né? Muito cliente meu antigo, eu chegava lá para fazer reparo comigo, eu já dizia para ele, ó, se tu tiver aparelhos aí na tua casa, eu aceito também como forma de pagamento, né? Para quê? Não que eu só recebia por troca de outro aparelho, claro, né, pessoal? Mas uma pequena parte, uma porcentagem, eu acabava pegando aqueles aparelhos justamente para fazer o estoque de sucata. Porque, entenda só, por exemplo, eu tenho aqui algumas sucatas menores, né, sucatas maiores, e vamos supor, deixa eu pegar aqui uma sucata, isso aqui é uma sucata do J2 Prime, por exemplo. Se eu tenho uma falha no IFPMIC, por exemplo, dessa placa, ou do PMIC, esse componente fica em torno de 30 a 50 reais, né? Com frete, com tudo, eu tô falando. Vamos supor que seja aí em torno de 40 a 50 reais essa peça, né? Um circuito integrado de um aparelho desse. E se eu for comprar pela internet, eu só vou receber o componente só. Aqui, pessoal, eu muitas vezes vem com câmera, CI de Bluetooth Wi-Fi, WTR, vem um conectorzinho de carga que muitas vezes até tá bom, dá para você aproveitar, OVP, conectores FPC, conector de bateria,
né? Um monte de conector de chip, enfim. Então você paga, vamos supor, R$50 de uma sucata dessa, mas você tem um monte de componente que você pode tirar daqui para colocar em outras placas, né? E vai sair muito mais barato do que você comprar apenas um circuito integrado, certo? Então isso aqui é praticamente ouro para gente que é técnico, beleza? Por isso que muita gente diz assim, pô, tu aceita outros aparelhos como forma de pagamentos e coisas do gênero? Em um período, né, eu comecei a aceitar, até hoje mesmo. Às vezes tem um cliente, ó, pô, tô com um aparelho X e eu queria fazer esse reparo, é um pouco caro, tu aceita ele pelo menos por X porcentagem aí para a gente poder dar uma melhorada nesse valor? Então eu ainda continuo pegando, né, porque ajuda muito na hora de você fazer um reparo de placa e você não ter acesso àquela peça, né? Você fica praticamente parado. Muitas vezes você não deixa de ganhar dinheiro por conta de não ter peça para reparar. Então é muito importante, galera, sucatas na sua bancada, né? Na sua assistência. Tem que ter sucata, que é para você poder estar encontrando defeito e podendo estar colocando uma peça, né, para a placa que você está fazendo reparo, certo? Então, muita gente diz assim, pô, mas às vezes eu não tenho cliente para comprar, para fazer esse tipo de coisa, então como é que eu faço? Pessoal, vamos lá. Eu tenho muita sucata aqui, é porque isso aqui é um pouco fundo, né? É porque daí não dá para ver bem, mas aqui tem placa para chuchu, né? Como diz o ditado. A gente tem placa de vários aparelhos aqui, inclusive tem placas aqui, né? Que às vezes é só uma besteira, eu poderia botar para funcionar, montar um aparelho e coisa do gênero. Mas eu prefiro ter a placa aqui comigo, mesmo que ela às vezes está funcionando, coisa do gênero, né? Mas justamente para eu ter, na hora que eu necessitar, eu ter peças para fazer reparos, certo? Como foi que eu consegui todas essas placas e mais outras que eu tenho aqui, né? Outras caixas aí. Como foi que eu consegui? Essa é a primeira estratégia, é você sempre estar falando com os clientes, perguntando, ó, não tem nada não, aparelhos lá, tudinho e tal. Todo cliente que chegar na sua assistência, para você fazer um reparo para ele, e você dizer isso para ele, com certeza ele vai arrumar algum aparelho, nem que seja com um amigo, nem que seja com a tia, nem que seja com a mãe, com a avó, ele vai arrumar para poder abater parte do valor, né? Então, se for um reparo que você consegue ter um lucro e ainda pegar aquela sucata ali, né? Aquele aparelho lá que vai servir de sucata, para você utilizar em outras coisas, o dinheiro não vai vir no momento, mas com certeza a longo prazo isso vai ajudar bastante. Então essa é a primeira estratégia que eu utilizei para estar podendo estar adquirindo sucatas. Outras coisas, pessoal, o que eu fazia? Outra estratégia, às vezes eu estava com um amigo e tal, né, batendo uma prosa com os amigos, eu sempre perguntava, ó, tem aparelho lá quebrado que tu não use, tá a fim de doar esse aparelho não, ou sei lá, vender esses aparelhos. E aí às vezes o cara, não, eu tenho 2, 3 aparelhos lá que queimou, que quebrou, um caiu na água, outro aconteceu isso e coisa do gênero. Então o que eu fazia? Também recrutava esses aparelhos e recrutava essas sucatas também de amigos, né, que eu conhecia, que eu sabia que não eram pessoas de má procedência, familiares também, ó, tem aparelhos aí quebrados não, tal. Tem uma tia minha que mora no Pará, né, hoje está morando no Rio Grande do Sul, tinha uma bolsa de aparelhos, né, que já tinha usado durante a vida toda e sempre que quebrava ela saía juntando ali. E eu nem sabia que ela tinha, ela nem sabia que eu estava trabalhando com isso, mas aí eu acabei falando com ela, ela também mandou para mim uma bolsa com os aparelhos, saí abrindo eles todos, tirando placa para um lado, tela para o outro e fazendo tudo aquela divisão lá. Então, pessoal, isso é uma estratégia muito bacana, né? Você falar com clientes, com amigos, com família, para você estar arrumando esse tipo de ferramenta, né? Que acaba sendo até um equipamento de utilização que você tem que ter na bancada, é necessário, né? Mas enfim, o vídeo já está ficando com 14 minutos aí, vamos adiantar aqui um pouco. Então, galera, primeira coisa é fazer isso, né? Segunda coisa é falar com os amigos, família, coisa do gênero. E outra coisa, muitas vezes na sua região tem muitos técnicos que não trabalham com reparo de placa e não tem, né, assim, a ideia de que de quanto vale uma sucata para você.
né? Digamos, isso aqui, ó, se você vai comprar uma sucata dessa, vamos supor, isso aqui é um J2 Prime, por exemplo, né? Acredito que sim. Se você for comprar de um técnico que trabalha com reparo de placa, o cara nem querer vender, ele vai, né? Ou então, se ele for vender, ele vai querer vender por um valor já X aí, que ele também não perca tanto, porque ele sabe que com ela na loja, né, ele vai ter condições de ganhar muito mais do que ele vender por R$30, R$20 uma sucata. Mas tem muito técnico que não trabalha com reparo de placa, que trabalha com troca de vidro, troca de telas, né, software. E o que é que acontece? Muitas vezes esses técnicos, eles também têm aparelhos sucatas na sua assistência. Por quê? Muitas vezes um cliente chega, faz um rolo com ele lá para ele ajeitar um celular e deixar com ele e tal, e junta muito, né? Junta muito aí sucata nessas assistências também que não trabalha, né, com reparo de placa. Então, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você sabe que tem um bom procedimento, né, para você não entrar numa fria, comprar placas aí que é de mal procedência, você, claro, né, tem que ter um estudo, né, sobre a pessoa e coisas do gênero. Então, ó, tu não tem não aí sucata, se tu tiver, se chegar aqui cliente teu, tal, que tu vê aí que é de boa, tuninho, pega essa sucata aí que eu acabo comprando também, né, a gente vê um valor. E aí você vai comprando isso ao longo do tempo e vai juntando. É claro que as quantidades de sucata que você consegue, né, durante o tempo, você não vai conseguir de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você vai juntando, né, ao longo dos anos e aí você vai ter uma quantidade grande. Muitas vezes, pessoal, o que eu fiz? Muitas vezes tem alguns amigos meus, né, que entraram na área, inclusive amigos que eu até ensinei no início, né, dei uma força, passaram um período e depois se desinteressaram, né? Voltaram para o mesmo trabalho que fazia, coisas do gênero, só que eles já tinham juntado, né, uma quantidade boa de sucata e coisas do tipo, e aí, nesse momento, é um momento que, como o cara vai se desfazer de tudo, né, que é uma pena, a sucata também a gente não vai deixar que o cara venda para outra pessoa, né? Então fui lá e comprei também algumas sucatas, né, de alguns amigos e do gênero. E outra coisa, pessoal, como é que você também pode estar adquirindo sucata? Por exemplo, você entra no OLX, por exemplo, e você vai ver lá, aparelho X, desligou, não liga. É muito difícil um cara que ele roubou um aparelho, ele quebrar o aparelho para vender o aparelho quebrado. Ele vai querer vender o aparelho funcionando, certo? Então, muitos aparelhos que estão na internet, ele não vai ter procedimento errado. E você também pode pedir para o rapaz aí que você estiver negociando tirar uma foto, né, do e-mail para você fazer uma pesquisa anterior para você ver se não tem nada de errado ali com aquela placa que você está utilizando, né? Porque se você comprar placa e de repente, Deus o livre, aconteça alguma coisa aí, alguém diga que você comprou o aparelho dele, coisa do gênero, e pergunte a um, pergunte a outro, chega em você, você pode entrar numa fria por conta disso, né? Inclusive, já tive amigos que aconteceu isso, por isso que hoje eu tomo bastante cuidado. Não hoje, mas com todo o tempo que eu trabalhei com reparo de celular, eu sempre tive cuidado com esse tipo de coisa. Muita gente chegava na loja para vender aparelhos e eu não comprava aparelho de que eu não conhecia. Por quê? Porque se eu comprasse de uma pessoa que eu conhecesse, verificasse o e-mail, tivesse tudo certo, no dia que eu fiz essa pesquisa, eu tirava a foto com a data, tudo certinho, né? E de repente, vamos supor que acontecesse alguma coisa de a polícia chegar até mim, né, por conta de que o aparelho foi roubado ou coisa do gênero. Então eu conhecia a pessoa, tinha condições de ir atrás dessa pessoa e tentar provar alguma coisa. Agora imagine se alguém chega na sua loja e aí você compra esse aparelho, né, e você vai ter um crime de recepção, né? Então assim, apesar que no outro exemplo que eu falei também, você pode até cair num negócio também como esse, numa acusação como essa, mas como você tem uma pessoa que trouxe para você, que você conhece, né, fica mais fácil de você tentar provar alguma coisa, né? Então é isso, galera. A gente vai finalizar por aqui, mas procurem, né, pesquisem no OLX, no Facebook, no Mercado Livre, né? Eu comprei
muitas peças no AliExpress, principalmente de iPhone. Eu tenho muito aqui, ó. Isso aqui é tudo sucata de iPhone, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu tenho ali também, isso aqui são as melhorzinhas, né? Mas, ó, isso aqui é tudo sucata de iPhone, né? De vários tipos de modelo de iPhone. Aqui também, a gente também tem, ó, isso aqui é tudo que eu compro no AliExpress, né? Deixo aqui, dos iPhones modelo mais novos. Então, no AliExpress é bacana para você comprar. Para iPhone é bacana, velho. Então, a gente tem aqui, ó, tudo... Essas placas aqui que vocês estão vendo, pessoal, são todas elas, né, bem conservadas. E a gente tem uma outra caixa ali que tá já meia castigada, né? Aqui mesmo, essa daqui, ela tá bem castigadazinha. Essa daqui já tá, ó, né, separada aqui por modelo, né? Tem algumas placas aqui que tá bem conservadas, principalmente essas placas menores, né? Placa de A50, A10, A10S, né? Então assim, é bacana você fazer isso ao longo do tempo. Você vai ter muita sucata para você trabalhar e você não vai ter que estar saindo da sua loja para você estar reparando. Aqui, graças a Deus, né? Quando eu pego um aparelho para reparar, sempre eu encontro peças aqui, né, na minha sucatinha aqui de plantão e não dou fim por nada, né? Porque ajuda pra caramba e sempre que eu posso, tô sempre comprando sucata porque ajuda muito no dia a dia. Né? Você tem que estar se deslocando para ir buscar peça em tal local, para ir falar com não sei quem, né? Então ajuda bastante. Sempre quando eu vejo que eu tenho oportunidade de comprar, eu compro. E, por exemplo, se eu estiver precisando de uma peça de um A50, por exemplo, né? Eu muitas vezes procuro no próprio OLX, no grupo de Facebook, dou uma pesquisada, vejo lá, né? Bato um papo lá com um rapaz, né? Até pela voz você consegue ver que é uma pessoa de má procedência ou não. Eu sei que isso também não tem muito a ver, mas acabo trocando uma ideia ali e já dá para perceber pelo perfil da pessoa, né, se é misterioso, se não, né? Então você pode comprar, né, uma sucata, um aparelho que não está ligando, que está danificado, e aí você poder estar juntando, né, essas sucatas, que é muito importante. É sempre bom você saber dividir, né, o orçamento da sua loja, né, que justamente é a sua empresa. Você tem que levar isso como uma empresa e não como um negocinho que você tem, né? Quando você leva a sério o negócio como uma empresa de fato, você começa a crescer. Se você levar, né, como uma barraca, então nunca vai crescer. Então tem que ter um pensamento empreendedor, né, pensar como empresário e sempre estar estudando sobre a parte de empreendedora, né, para poder estar investindo no local certo e não estar pegando aquele dinheiro que você ganha, né, que já é muitas vezes lutado pouco para você investir em bastante coisa. Então você tem que dar tiro na direção certa. Ganhou um dinheiro hoje, por exemplo, você tem que ter praticamente 3 caixas. Eu já falei isso aí, já há muito vídeo aqui, né? Você tem que ter a sua caixa que seria o Prolabore, né? Aquilo que a empresa paga a você, e você passa a ser um funcionário da sua própria empresa, né? Então você tem que ter aquela que é o seu salário, mas você tem que... A empresa tem que ser rica para você ser, né? Sempre tem esse ditado. Então você tem que investir na sua empresa para a sua empresa poder te beneficiar, né? Quanto mais a empresa cresce, quanto mais seu nome cresce, você vai ter mais credibilidade, mais cliente, mais dinheiro, né? Então tudo é bem relativo. Então é isso que eu recomendo para você. Pega aquele dinheiro, fez R$200 no dia, R$300 no dia, pega R$100, esse R$100 é meu, esses 200 aqui é para a loja, esses 200 aqui eu vou dividir em 2 caixas, é para um investimento a longo prazo e esse outro aqui é para deixar aqui, caso eu precise aí por um prejuízo, alguma coisa, eu já tenho aqui, né, justamente para não me pegar de surpresa. Então tem várias estratégias, tem vários vídeos no canal aí que eu já falei sobre isso. Então dá uma pesquisada aí, beleza, galera? Então vou finalizar esse vídeo por aqui, só um bate-papo mesmo aí, que a galera me pergunta sobre sucata, sobre esse tipo de coisa e tal. Então é isso, beleza, galera? Então um abração aí, Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente, não custa nada pra você. E é isso, um abração.
Provavelmente amanhã ou depois da manhã a gente está postando mais vídeos, a gente está postando com mais frequência no canal, né? A gente tinha dado uma parada aí durante os dias, porque a gente estava resolvendo muita coisa sobre os nossos treinamentos, alunos, né? E estamos voltando com tudo aqui no nosso canal do YouTube, certo? Um abração, tamo junto, é nóis, valeu, fui!